Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Chegamos à última lição deste terceiro trimestre do ano de 2023, nos encaminhando aí para o final do ano e vamos já iniciar um novo trimestre. Durante esses 3 meses, podemos estudar lições maravilhosas sobre a vida do rei Davi, e hoje não é diferente. O nosso assunto da lição se chama O Senso e a Disciplina Divina, em 2 Samuel, capítulo 24. O texto áureo está em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 14. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Leitura bíblica para estudo está no segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículos 8 a 25. A verdade prática nos ensina que a disciplina de Deus é cheia de misericórdia e visa nosso amadurecimento. Na introdução do nosso comentário, chegamos ao capítulo final de 2 Samuel. Mais uma vez, Davi comete pecado, mas Deus, em sua misericórdia, o perdoa. Apesar disso, as consequências são profundas. Vale a pena mencionar que a velhice e morte de Davi são historiadas nos primeiros capítulos dos livros de 1 Reis e 1 Crônicas. Nosso primeiro tópico tem como assunto o censo de Israel. Aprenderemos neste tópico que Deus abençoa aqueles que abrem mão da força do mundo e confiam nele. E somente nele, podemos dizer assim. No primeiro item do primeiro tópico nos fala sobre tentação e provação. Este texto precisa ser lido junto com seu paralelo em 1 Crônicas, capítulo 21. De outras passagens bíblicas, sabemos que Deus não pode ser tentado pelo mal, logo a ninguém tenta.
Em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1, lemos: Mais uma vez, irou-se o Senhor contra Israel, e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Já em 1 Crônicas, capítulo 21, lemos: Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Parece que há uma contradição. Um texto diz que Deus foi o autor digamos assim, da tentação de Davi, enquanto que outro texto fala sobre Satanás como o autor dessa tentação. E agora? Há alguma contradição? Na verdade, não. Na realidade, o que precisamos entender é a maneira como o povo israelita via as questões do bem e do mal. O pensamento judaico coloca Deus como responsável por tudo que acontece no mundo, seja bom, seja ruim. O pensamento israelita, judaico, entende que se Deus não quisesse que algum mal acontecesse, não aconteceria. Logo, se Deus queria que tal mal acontecesse, isso está dentro da sua esfera da soberania. Existem coisas ruins que Deus não quer que aconteçam, pois Ele é amor. Mas devido ao pecado e à provação que precisa ter sobre a humanidade, Deus permite que determinadas coisas ruins aconteçam. E isso também entra, claro, no assunto do livre-arbítrio, que é outra história. Mas de forma resumida, podemos colocar da seguinte maneira: Satanás foi quem levou Davi a pecar. E Deus permitiu que isso acontecesse. Quando a Bíblia diz que Deus incitou a Davi, na verdade está dizendo que Deus permitiu que Davi fosse tentado por Satanás. Se fosse Deus que realmente tivesse incitado a Davi, haveria uma contradição. Porque como Deus poderia levar o ser humano a fazer algo errado e depois punir este ser humano por ter feito algo errado? Não faria o menor sentido. Portanto, a melhor maneira de entendermos esses dois textos é dessa forma. Lembra o nosso comentário da lição que as tentações vêm de Satanás. Elas visam nossa queda e fracasso. Não devem ser confundidas com as provações. E o que é tentação? É o esforço para persuadir, seduzir, induzir a pessoa em erro, induzir a pessoa a fazer algo que, embora não pareça ruim naquele momento, está fora da vontade de Deus para a nossa vida. Tentação é aquela voz sedutora dizendo: vá em frente, faça, não vai acontecer nada, não se reprima. Se te faz feliz, então faça. A tentação é especialmente perigosa quando achamos que somos fortes, que estamos imunes a ela. Quantas vezes observamos as pessoas cometendo graves erros e pecados e dizemos: eu nunca faria isso, longe de mim tal coisa, eu não faria esse erro, eu não cairia nessa armadilha. Engano nosso. Todos podemos pecar em algum momento de nossas vidas, justamente naquilo que achamos que somos mais fortes. Nosso maior desafio é sempre vencer a nós mesmos, mas a vitória em Cristo para todos nós. Já a provação visa nosso aperfeiçoamento. São situações difíceis que Deus permite em nosso viver para que sejamos refinados, para que sejamos aperfeiçoados. Já as tentações, elas visam a nossa desgraça, nosso fracasso. As tentações são inevitáveis, nem Jesus foi poupado delas. Vida vitoriosa, portanto, não é uma vida sem tentação, mas sim uma vida de submissão a Deus e rejeição ao mal. Continuamos aqui no segundo item do primeiro tópico, a soberania de Deus. Assim percorreram toda a terra, e ao final de 9 meses e 20 dias, chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei a contagem, o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Observe que o recenseamento, a contagem do povo, não aconteceu de uma hora para outra. Portanto, o pecado de Davi não foi apenas ter uma ideia de impulso. Alguém poderia dizer, ele teve uma ideia de fazer a contagem do povo num impulso, num momento. Ele não deveria ser tão punido por isso. Mas vejam que essa tarefa demorou mais de 9 meses, quase um ano, um bom tempo. Durante todo esse tempo, a qualquer momento,
Davi poderia ter mudado de ideia. Poderia ter dito: eu estou errando. Eu estou pecando em querer fazer uma contagem do povo, porque ao fazer isso, eu estou tirando a minha fé de Deus e colocando a minha fé no meu exército. Ele poderia ter parado a qualquer momento, mas não parou. Ele deixou que a tarefa se completasse e somente depois dela completa se arrependeu. Isso nos ajuda a entendermos melhor o pecado que Davi cometeu e também nos ajuda a pensar em nós mesmos. Que Deus é longânimo, que Deus permite que muitas vezes os nossos erros se prolonguem no tempo. Deus permite que os nossos crimes permanentes prossigam ao longo do tempo. E tudo isso é nos dando chance de mudar, de nos arrependermos. Deus sabe se vamos mudar ou não, sim, Ele sabe. Mas Ele nos dá tempo ainda assim, para que amanhã ou depois a pessoa não possa dizer: Deus me castigou e não me deu chance de mudar. Deus não me deu chance de voltar atrás. Ninguém poderá cobrar isso de Deus. Então, continuamos vendo que Davi é tentado justamente na área onde ele se sentia mais forte. Onde estava a confiança dele? Em Deus, que sempre cuidara dele, ou no seu agora poderoso e numeroso exército? Afinal, era cerca de 1 milhão de soldados. Abrimos aqui um parênteses. Parece haver uma dificuldade adicional na questão do número. Afinal, em 2 Samuel 24, fala que havia um total de 1.300.000 homens. Já em 1 Crônicas, capítulo 21, dá a entender que o total era de 1.570.000 homens. Como explicar essa divergência? Há várias formas de mostrar por que esses números são diferentes. Primeiro, a quantidade relatada no censo a Davi, obviamente não era exata, era aproximada. Num censo real, haveria números quebrados. Lembremos ainda que o comandante Joabe, que estava à frente dessa contagem, provavelmente estava contando todas as tribos como apenas uma, Judá, por exemplo, mas não quis contar os homens das tribos de Levi e Benjamim, porque ele também era contra essa ordem do rei. Então ele fez o serviço, mas não da maneira, digamos assim, completa. Por isso, a discrepância na numeração. Lembremos ainda que aparentemente não entraram nessa contagem do exército os 30.000 homens da milícia pessoal de Davi. Lembremos também que Davi não considerou o número de homens de 20 anos para baixo, nem se tem a quantidade deles relatada, também porque Joabe parou de contar quando veio a ira de Deus sobre Israel. Tudo isso, portanto, mostra que houve uma divergência numérica. O fato é que havia em torno de 1 milhão de soldados, de homens de guerra, que Davi poderia utilizar no seu exército. Isso nos ajuda a entender melhor essa aparente contradição dos números. Voltando aqui ao tema da nossa lição, Deus governa sobre tudo e todos. Mesmo aquelas situações e circunstâncias mais complicadas e devastadoras da vida não estão alheias à vontade e à soberania divina. Quem governa é Deus, não o diabo. E esse é um ponto muito importante. Vivemos em uma época em que se coloca uma espécie de dualismo, Deus versus o diabo, como se os dois fossem equivalentes, como se os dois estivessem no mesmo nível de poder. Esquecemos, porém, muitas vezes que quem governa é Deus. Até mesmo quando o mal parece vencer, parece ter todas as cartas na mão, na verdade, é Deus quem está governando. Deus permite em alguns momentos que o mal aparentemente seja vitorioso. Porém, ele permite isso para que seus próprios planos sejam realizados. Ou seja, até mesmo o mal, até mesmo o diabo, até mesmo Satanás está debaixo das ordens de Deus. Até mesmo ele, até mesmo sem querer, acaba sendo um servo de Deus. Até ele acaba sendo obediente aos limites que Deus coloca. Os capítulos 1 e 2 do livro de Jó são um exemplo muito claro disso. Alguém ilustrou essa situação dizendo que Satanás é como um cachorro louco e destruidor, preso numa corda cuja ponta está nas mãos de Deus. Isso nos serve de consolo, porque podemos crer que, por pior que seja a situação, a luta, o problema,
Tudo está nas mãos de Deus. Deus está no controle de tudo, sempre, até do próprio mal. Assim, nos traz conforto e alegria e segurança saber que o diabo não é um ser completamente livre para fazer o que ele quer. Não. Em última análise, ele só faz aquilo que Deus permite. Deus sempre levará seus planos a efeito no universo, mesmo diante dos erros humanos e da oposição maligna. Nada impede Deus. Nada surpreende Deus. Vamos aqui ao terceiro item do primeiro tópico. Quando pecamos? Sentiu Davi bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequeno que fiz. Porém, agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Bater-lhe o coração. Isso significa que pesou em Davi. Quando completado a tarefa da contagem, pesou-lhe no coração. Ele caiu em si e viu que tinha pecado, que tinha feito algo que desagradou a Deus. Interessante que não foi necessário nenhum profeta, nenhum sonho, nenhuma revelação para que ele entendesse: eu fiz o que não agradou a Deus. Assim como Davi, nós pecamos quando percebemos a capacidade de discernir os perigos à nossa volta. Pecamos quando nos falta vigilância, oração, sobriedade. Quando faltam essas armas, ficamos vulneráveis. Se Davi tivesse orado, buscando a orientação de Deus, como tantas outras vezes fizera, talvez tivesse caído em si antes e suspendido aquela tarefa pecaminosa aos olhos de Deus. Pecamos quando falta em nós humildade para ouvir as advertências e conselhos de gente que nos ama, que quer o nosso bem. Joabe, o velho general, com todos os erros que tinha, ainda tentou aconselhar o rei, mas Davi não escutou. O perigo da síndrome de sucesso gerou em Davi um sentimento de soberba, orgulho, que o leva a desviar sua confiança em Deus para a grandeza do seu exército. Justo Davi, que tantas e tantas vezes fora guardado pelo Senhor quando lutava sozinho ou quando o exército que o acompanhava era em menor número. Davi não tinha motivo nenhum para fazer aquela contagem. Ele deveria continuar confiando em Deus mais do que no seu exército. Neste caso, o pecado de Davi foi deixar de confiar em Deus e acreditar no seu próprio poderio, na sua própria força, esquecendo-se que toda a vitória vem de Deus. E nós? Em quem confiamos? Será que estamos confiando na nossa posição, nos nossos bens materiais, no nosso dinheiro? Onde está a nossa segurança? Onde está a nossa fé? Vamos ao segundo tópico da lição, a disciplina de Deus. Deus nunca vai permitir, para o nosso próprio bem, que seus filhos pequem inconsequentemente. Se somos filhos, então a vara da disciplina vai nos alcançar. Deus castiga aquele que ama, diz a palavra. No primeiro item fala sobre a importância da culpa. Sentiu Davi bater-lhe o coração, ou seja, sentiu-lhe pesar o coração. Essa expressão nos mostra que, apesar de todas as suas falhas, Davi era um homem de Deus. Ele não demorou a sentir que tinha errado. Veio sobre ele a convicção de que aquilo que tinha feito desagradou a Deus. Apesar das suas falhas, ele estava ligado na sintonia de Deus e podia perceber o sentimento de Deus sem que fosse necessário um profeta, um sonho, uma revelação. Ele tinha uma consciência sensível ao sentimento de Deus. Culpa é uma experiência moral fundamental e essencial para retornarmos à presença de Deus após termos pecado. A culpa funciona como uma espécie de feedback do Espírito Santo, um retorno, digamos assim. Um retorno de Deus para nós, nos dizendo como Ele sente a nosso respeito. A culpa funciona dessa maneira, nos dando esse feedback, mostrando à nossa consciência que aquilo que fizemos precisa de conserto, precisa de reparação e também precisa de perdão. Sem culpa e sensibilidade à voz de Deus, a vida do pecador segue um caminho de desgraça e caos. Quantas pessoas que estão atoladas no pecado e não sentem culpa nenhuma. Elas cauterizaram sua consciência, endureceram seus corações de tal maneira
que na sua visão elas estão corretas. Às vezes, elas até reconhecem que erraram, mas pensam, alguém errou mais do que eu, então o meu erro é o menor de todos. Ou ainda a pessoa pensa, eu errei, mas foi por um bom motivo, foi por um bem maior. Foi pela família, foi pela igreja, foi pelas crianças. Desculpas sempre nós teremos para justificar os nossos erros. Nesse sentido, a culpa significa sermos sensíveis ao agir do Espírito de Deus em nossa vida. A questão que vem em seguida é, o que faremos diante da convicção de termos pecados? A partir do momento que estamos convencidos que erramos, o que fazer? Sufocar a culpa? Conviver com ela? Ou buscar perdão e restauração? No segundo item, vemos aqui a confissão de Davi. Muito pequei no que fiz, disse Davi. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Confissão é o caminho divino para a nossa libertação e para o perdão. O autor de Provérbios nos diz que quem tenta esconder seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Não basta confessar, é preciso abandonar. Não basta abandonar, é preciso confessar. Confessar e deixar o pecado, confessar e abandonar o pecado. Não é fácil, mas é a única saída para sermos libertos e perdoados. Não basta sentirmos culpa, é necessário irmos ao lugar certo, o trono da graça e da misericórdia, onde Cristo nos espera com seu perdão. Davi, por exemplo, vai para os pés do Senhor. Há aqueles que, em vez de irem buscar o perdão de Deus, procuram sufocar a sua culpa, a sua consciência, nas drogas, nas bebidas, nas compensações religiosas. Sim, existem. Existem pessoas mesmo no nosso meio evangélico, pentecostal, cristão, que se envolvem de tal maneira nos trabalhos e ocupações e eventos religiosos como uma forma de compensar as suas culpas. Mas nada compensa. Não há nada que possamos fazer para compensar as nossas culpas, somente abandonar e deixar o pecado. Alguns chegam até os extremos, chegam até o suicídio, tirar a sua própria vida, porque não suportam mais conviver com a dor da sua culpa. A oferta de perdão, no entanto, ela continua atual. Essa oferta continua disponível a todos, apesar de nós não merecermos. Sim, nós não merecemos o perdão. Mesmo que a gente confesse, não somos merecedores dele. Só recebemos esse perdão ao confessarmos nossos pecados pela graça de Deus. Quem não experimenta culpa, não confessa. E quem não confessa, não experimenta a graça de Deus. Vamos então ao terceiro item do segundo tópico. A disciplina de Deus. Vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que faça. A Bíblia diz que Deus enviou o profeta Gade para anunciar a mensagem de Deus e apresentar a Davi 3 alternativas, 3 castigos, 3 alternativas de disciplina para que ele escolhesse uma. Primeiro, 7 anos de fome. Segundo, 3 meses fugindo dos seus inimigos, ou seja, em derrotas militares, e eles te persigam. Ou por 3 dias que haja peste na terra. Quanto mais curto o período, mais intenso o sofrimento. Em seu dilema, Davi escolheu entregar-se nas mãos de Deus. Ele escolheu se render nas mãos de Deus, porque ele ainda cria na misericórdia de Deus. Eram 3 castigos, cada um igualmente terrível. A mudança era no cenário, era na intensidade e na duração do castigo. O que podemos tirar para nós de lição disso? Deus nos castiga de várias formas. No entanto, quanto mais curto o período de castigo, mais intenso será o sofrimento. Então, se você que nos ouve está passando por algum desses períodos de disciplina e castigo, que talvez já tenha se estendido por meses ou quem sabe até anos, saiba que ainda assim você está na misericórdia de Deus. Porque quanto maior o período do teu castigo,
menos intenso é o castigo. Ainda hoje, há 2 tipos básicos de disciplina: aquela aplicada diretamente por Deus, que é o caso aqui de Davi, e aquela aplicada por Deus através dos homens, através da sua igreja. A disciplina bíblica e amorosa feita pela igreja local sempre foi uma prática comum na igreja bíblica. Essa disciplina é fundamental para corrigir o faltoso e manter a pureza da igreja. Uma igreja sem disciplina corre o risco de ser confundida com o mundo e completamente desacreditada. É desnecessário dizer que isso não significa ser cruel ou implacável com os faltosos, até porque todos somos imperfeitos, todos podemos falhar e errar. Então, precisa haver disciplina na igreja local? Sim, com advertência, censura e muitas vezes até tirar determinados direitos religiosos da pessoa, como de ocupar determinados cargos, participar da ceia do Senhor. No entanto, isso deve ser feito com amor, lembrando que aquela pessoa faltosa, pecadora, poderia ser nós mesmos, pois todos somos falhos e imperfeitos. Infelizmente, hoje, em muitos lugares, se faz vista grossa ao pecado. Evitar a disciplina dilui e barateia a graça divina, encoraja a adesão de indivíduos que não mostram interesse genuíno nos altos padrões do reino de Deus. Chegamos ao último tópico da lição: princípios em 1º e 2º Samuel. Concluamos nosso estudo com alguns princípios que são encontrados não somente neste último capítulo de 2º Samuel, mas no contexto geral dos 2 livros. Primeiro, um alerta para a liderança. Vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: Eu é que pequei, eu é que procedi perversamente, porém estas ovelhas, que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Essas são as palavras de Davi ao anjo, poderíamos dizer o anjo executor. Alguém poderia dizer até o anjo da morte, que estava trazendo a peste sobre o povo. Não foi algo natural. 3 dias de peste sobre o povo trouxeram incontáveis mortes. Por causa da insensatez de Davi, morreram nem uma, nem 2, mas a Bíblia nos fala que foram 70.000 pessoas. Uma quantidade considerável. Davi estava agora pedindo misericórdia àquele anjo, dizendo: o povo não fez nada, a culpa é minha, que o castigo venha sobre mim, sobre a minha família, sobre a família de meu pai, ou seja, dos meus antepassados. A culpa não é do povo, não foram eles que fizeram isso. 1º e 2º Samuel são livros que giram em torno do tema da liderança. Em toda a história da revelação bíblica, veremos que o sucesso da nação de Israel sempre esteve atrelado à fidelidade dos seus líderes. Quando eles eram fiéis a Deus, o povo prosperava. Quando eles eram infiéis a Deus, o povo era castigado. Somos alertados que para que a liderança seja uma bênção e um presente divino para o seu povo, essa liderança tem que viver em santidade, submissa à autoridade de Deus. Então, você, líder que nos ouve, seja grande ou pequeno o seu ministério, grande ou pequena a sua igreja. Não interessa se você é pastor de uma grande igreja ou lidera algum dos menores departamentos da igreja. Seja você qual for a sua liderança, viva em santidade e submissão à autoridade de Deus e o seu ministério, o seu trabalho será abençoado. Aprendemos com Davi nesse episódio que o princípio de liderar e servir deriva de Deus, não do exército que ele seria capaz de convocar, nem do dinheiro que ele tinha, da sabedoria humana. Não é possível liderar o povo de Deus sem a ajuda de Deus. O último tópico nos fala que Deus perdoa e restaura. A praga cessou de sobre Israel. Esse princípio está igualmente presente ao longo desses 2 livros. Vemos que Davi é um homem pecador, mas também uma pessoa que buscava a misericórdia de Deus em arrependimento autêntico. Ou seja, ele se arrependia de verdade sempre que pecava. Então aprendemos que o homem e a mulher que amam a Deus e alcançam vitória são aqueles cujos pecados são confessados e abandonados. Uma
vitoriosa não é absoluta ausência de falhas. Santidade não é perfeição. O Deus a quem servimos é o Deus que perdoa e restaura. Só permanece no chão em derrota quem não o busca com sinceridade. Para o crédito de Davi, toda vez que ele foi confrontado concernente à sua desobediência, ele reagiu com humildade e contrição. Diferente de Saul, que cada vez que era confrontado por seus pecados, buscava desculpas, buscava se eximir da sua responsabilidade. Davi não. Ele aceitava que pecou, ele aceitava que errou e buscava a restauração. Dessa maneira ele era perdoado. Com isso ele assumia a responsabilidade pelos seus atos e confessando o seu pecado. Será que nós somos assim? Ou será que quando somos confrontados com nossas falhas e erros, buscamos desculpas, pretextos, justificativas? Buscamos tudo, menos dizer: eu pequei, eu errei, eu preciso ser liberto, eu preciso ser restaurado. Porque é isso que Deus quer de nossa vida. A perfeição que Deus quer de nós é cada vez mais se afastando do pecado e, quando estivermos em pecado, continuarmos a nos afastar do pecado e nos aproximarmos de Deus cada vez mais. Concluímos aqui com a nossa aplicação pessoal. A disciplina nunca é para nosso prejuízo, mas para nos abençoar. Qual pai não corrige seus filhos? Saibamos que Deus também tem esse direito. Chegamos então ao final de mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, estudando sobre 1º e 2º livro de Samuel. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal. Comente, curta, compartilhe este vídeo e espalhe a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.